feliz de estar de volta em casa, né, gente? Mesmo, falei com os meninos que a gente está perto, mas distante. Já viu, tem um filme assim, né? Nem tão perto, nem distante, alguma coisa assim, né? Mas, glória a Deus por estarmos aqui, por termos voltado, mesmo com todos os protocolos. Nós queremos saudar todos que estão aqui, os nossos visitantes. Daqui a pouco a gente vai deixar uma lembrança para todos vocês. Ponte Jovem, nós estamos muito felizes, junto com a igreja, de estarmos nos conectando pessoalmente de novo. E nós sabemos que, apesar que o mundo mudou, tudo mudou, né? O trabalho mudou, a escola mudou, a igreja mudou, mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. O mesmo Deus que operou no passado, Ele continua operando no presente e vai operar no futuro. Não importa se o mundo muda, Deus não muda, Ele é o mesmo. E essa é a nossa certeza de estarmos aqui nessa noite. E eu quero trazer uma palavra à sua vida, você que está na internet nos acompanhando também, uma palavra que eu intitulei de alinhando as nossas expectativas. Nós estamos com muitas expectativas desse novo mundo, né? Né, Laís? Um mundo que a gente usa máscara, um mundo que a gente sorri, mas só que ninguém vê o sorriso, vê só o olho, né? Sabe aquela história de você sorrir? Vamos tirar foto. Só vê o olho enrugando. Eu já estou velhinho, vê as minhas rugas. O pessoal mais jovem aí, né? O Veni, cara jovem. Né? Camarada jovem aí, ó. Não vai ver ruga, mas a gente que está ficando mais dos 30 e poucos, a gente vai vendo ruga. Um novo mundo que a gente encontra com as pessoas, já não pode mais abraçar. Um novo mundo que a gente encontra com amigos à distância. Um novo mundo que só pode sentar perto quem é casalzinho. Só podemos compartilhar do calor humano para quem é mais próximo da família. É um novo mundo que tem nos impactado tanto. Aqueles que negam ou aqueles que aceitam, é um novo mundo. Tem pessoas que negam ainda. Não, nada está acontecendo. Mas é um novo mundo para ele também. Por quê? Outras pessoas estão aceitando isso. É difícil aceitar. É difícil. Depois, eu fiquei 7 meses. Eu trabalho na universidade. Então, na universidade eu estou dando aula tudo remoto. Como todos vocês estamos nos períodos remotos. A maioria de vocês, né? Escola também, trabalho. E eu fiquei muito tempo em casa. E não ia quase nada no centro. Aí, um mês atrás, eu resolvi ir lá comprar alguma coisa, e foi muito estranho, todo mundo de máscara. A gente passa a ter hipocondria, né? Vê muita gente perto. Mas Deus não mudou, gente. Essa é a palavra para você nessa noite, para mim. Deus, Ele continua o mesmo. E todas as vezes que nós alinhamos as nossas expectativas em Deus, nós começamos a viver uma vida abundante. Uma vida perfeita. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. O apóstolo Tiago. Eu tenho que acelerar, nossos cultos também são mais reduzidos, eu tenho que acelerar, então capítulo 4 de Tiago, do verso 8, e eu gostaria que vocês deixassem as suas Bíblias abertas nesse capítulo 4 e 5, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Verso 13 diz assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em um lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse dia. E felizes, Pai, satisfeito de estarmos na tua casa mais uma vez. De apesar de todos esses protocolos, nós estarmos em casa, Pai. No teu templo, adorando o Senhor, Pai. Nós te agradecemos por estarmos reunidos como igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos falíveis, isso não é novidade para ninguém. Nós somos falíveis, nós planejamos, apesar de ser falíveis. O que é ser falível? Somos infinitos, nós somos incapazes.
O nosso talento não garante muita coisa hoje. Né? Não adianta você ter só talento mais, porque muitas pessoas são talentosas. Nós aprendemos diariamente, mas eu sou um ótimo talento nisso aqui, mas tem outras várias pessoas. O que difere alguém do outro? Muitas vezes é a disciplina, é a coragem de enfrentar o dia a dia, de enfrentar a rotina da vida, tornar uma rotina que coloca essa pessoa diferenciada. Não é assim? Tem uma rotina, todo mundo tem rotina, gostando ou não gostando, todo mundo tem rotina. E muitas vezes a gente se decepciona com as nossas rotinas, é verdade. Então tem algo que precisa mudar nessa rotina. Tem rotina na alimentação, tem rotina na escola, tem rotina na família, tem rotina no namoro, tem rotina no casamento, tem rotina. Rotina faz parte da vida humana, porque nós somos falíveis. A nossa vida não tem graça se nós não começarmos a entender valores que são acima dessas coisas que estão aqui. Nós somos falíveis, e Tiago capítulo 4, verso 13 que nós lemos, ele vai nos dizer que a nossa passagem aqui na terra, ela é muito rápida, né? Ele vai dizer que os nossos, que a nossa vida é como um vapor, é um vapor, e nós ficamos aqui há 100 anos, 80 anos, a média brasileira é 75 anos, se não me engano, 76 anos aqui na terra, né, Tiago? E o que a gente vai fazer de diferente no tempo que a gente passou aqui? Isso vai mover a mim ou a você. Existem pessoas que acham que nós não precisamos criar expectativas. Mas eu quero te dizer nessa noite que você precisa criar expectativa. Porque nós somos crentes, believers, crentes. Tem uma palavra linda americana que o pessoal gosta, né? Believer. Olha que coisa bonita. Quando você traduz por português, isso se chama crente. Joga no tradutor. Crente, eu e você somos crentes. Você quer falar bonitinho? Believer. Nós somos crentes, nós acreditamos em algo, nós temos a expectativa de algo. Faz parte da nossa história, da nossa fé, crer. Nós recebemos promessas. Quero te convidar a passar, não agora, mas em casa, a passar pelo livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver lá a galeria dos heróis da fé, e você vai perceber o que mudou na vida deles, porque eles eram crentes. Abraão, que é o pai da nossa fé, ele recebeu do nada alguém dizendo a ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não deu mais nenhum sentido para ele, só vai. Né? Nós somos crentes, nós acreditamos. Mas por mais que nós acreditamos, nós somos falíveis, e esse é um grande problema. Porque muitas vezes nós queremos resolver o nosso futuro com as nossas próprias armas. Eu quero te dizer, é muito importante você ter inteligência emocional, é muito importante você desenvolver uma capacidade de lidar com dinheiro, é muito importante você desenvolver a sua carreira, você se informar, buscar, planejar, mas isso não é suficiente para te garantir a eternidade. Não é suficiente você entender de finanças para você garantir a eternidade. Você não vai comprar um passe para o céu. Não é suficiente você lidar bem com relacionamentos e você ir para o céu. O que te garante a sua salvação é a expectativa que Deus enviou o seu Filho para que morresse para mim e por você, e que um dia essa morte nos garantiria o quê? A eternidade. Nós somos eternos, e é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nós precisamos alinhar as nossas expectativas da terra com as expectativas do reino de Deus. É alinhar as coisas. Eu tenho expectativa, eu quero ter uma carreira boa, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um bom trabalho, eu quero ter uma vida abundante. Comece a alinhar isso com a perspectiva de Deus. E eu já quero te dizer, Deus ele não tem nada de ruim para nós. Porque às vezes a gente olha para Jesus e pensa assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Não é? A gente pega os versículos que já destrói a gente, calma. Começa a entender o Deus, o seu Pai verdadeiro. E aí nós começamos a entender que o ponto de partida para nós termos uma vida abundante, o ponto de partida para a gente ter uma vida tremenda aqui na terra, uma vida significativa, uma vida de valor, é alinhar as nossas expectativas às expectativas dos céus. Começamos por isso.
Então, esperar para nós não é sofrimento. Esperar, como dizia a canção do Marcos Almeida, é caminhar. Esperar é você saber que você está empenhado 100% ali naquele processo e está entendendo que Deus está fazendo a parte dele. Sonhar é você entender que em Deus nós podemos depositar os nossos sonhos e nossas expectativas. É duro você encontrar com alguém que não tem sonhos. É duro você encontrar com alguém que não tem expectativa. Torna-se pessimista. E na vida não é o quanto pessimista ou realista que você é que vai te fazer diferença. É quanta fé que você tem e acreditar que Deus é poderoso para fazer. E se Deus é poderoso para fazer, você pode estar rico ou pode estar pobre, que você está na abundância de Deus. Esse é o segredo. Né? O que a gente ouve no mundo sobre expectativa? Eu peguei algumas frases que me chamam a atenção. Pessoas que sofrem por expectativas já não querem mais ter. Aí frases do tipo: se você diminuir as suas expectativas, você reduz as suas decepções. A gente ouve isso todo dia. Para que ter expectativa no relacionamento? Para que ter expectativa com a vida? Você vai decepcionar amanhã, para que isso? Para que você vai ter expectativa numa amizade? Para que você vai ter expectativa até com Deus? Porque se Deus existisse, o mundo não estava de mal a pior, o mundo não estava usando máscara, né? Podia até criar um livro assim: se Deus existisse, o mundo não andava de máscara. A gente começa a internalizar essas falas e começa a destruir a pedra preciosa que tem dentro do crente, do believer. Expectativa em Deus. A gente começa a andar, eu gosto, não recomendo ninguém assistir, mas eu gosto de Walking Dead. Começa a andar como zumbis. E aquilo lá fala muito mais de relacionamento do que zumbi. Sabe? Você começa a andar como vazio por aí. Você está andando, mas você não pensa, você não imagina, porque sumiu a chama que estava dentro de você, que é a sua expectativa de acreditar que Deus, Ele pode trabalhar em seu favor. Nós vivemos uma época que é muito mais fácil de aceitar que a gente tem que viver diminuindo as nossas expectativas com relação à vida, aos amigos, à família, a Deus, porque nós vamos decepcionar. Mas Paulo não falava isso. Paulo falava assim: o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, meu irmão. A fé nas promessas que Deus fez a Abraão. Nossa, mas esse versículo é tão velho, será que funciona para hoje? Jesus te diz nessa noite: sai da tua terra, da tua parentela. Qual que é a tua terra? Qual a tua parentela? Vai destino que Deus tem colocado na sua vida para um lugar que Ele vai mostrar. Qual que é o nosso papel? Entender onde Ele quer que eu vá. Porque se eu não entendo, eu não vou. Eu fico quieto, parado. Não vou criar expectativa em Deus, porque o pastor é assim, porque a liderança do Ponte Jovem é assim, porque a minha família não acredita em mim. Cara, nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui diante do Senhor. Quero alinhar hoje as minhas expectativas com o Senhor. Hoje. Sabe? Chega diante de Deus e começa a falar: Senhor, eu tenho um sonho. Isso tem 10 anos que não acontece. O que está acontecendo? Será que não é esse sonho para a minha vida? Então me mostre qual é. Olha o que Tiago está falando. No verso 13. Eia, agora, vós dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. Aí a gente para assim: a minha vida é um vapor, eu não vou fazer nada, então é melhor ficar quieto. No próximo versículo ele diz: em lugar disso, digam: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E eu quero te trazer para o verso 10, volta um pouquinho. O que Tiago fala? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O caminho para a exaltação não é o caminho que o mundo diz, que eu vou ser rico. Você pode ser rico, em nome de Jesus, que a riqueza do Senhor vai sobre a sua vida. Mas você não vai amar o dinheiro a ponto de perder a sua salvação. Você vai ter um relacionamento lindo? Vai, em nome de Jesus, vai te alcançar. Você vai ter um casamento maravilhoso. Aí Marquinhos e a Vitória estão no love, né? Vai ter um casamento perfeito. Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. Vai, em nome de Jesus.
Você vai ter uma família, vai ter um trabalho, vai, em nome de Jesus. Mas se não tiver, em nome de Jesus, a sua vida vai ser abundante. Eu vi esses dias, o Tiago vai gostar, o Pablo Marçal falando com um cara assim, chegou perto dele, até preguei sobre isso, um pedacinho. Olhou para ele, você é feliz, Lívia? Aí o cara falou assim, sou feliz. Ele, o que te faz feliz? Ele, é minha família, é isso, aquilo, assado, minha família. Ele falou assim, se você perder tudo isso aí. Aí o cara gaguejou. Sabe, porque às vezes a gente coloca a nossa felicidade nas pessoas. Eu amo a minha esposa, Cristiane, eu amo. Só que a minha felicidade não pode estar nela. Tem que estar em Deus. Porque quando a minha expectativa está em Deus, eu vou ser um marido que vou honrar a vida dela. Eu vou estar suprido em Deus, eu vou ter olhos só para ela. Eu vou cumprir o que Jesus me ensinou. Maridos, amai a sua esposa. É isso, você não troca de esposa porque eu a amo, porque Deus está lá colocando sobre mim. Eu me humilhei diante do Senhor, e o caminho, o Vinícius gosta muito dessa palavra, né? Humilhar diante do Senhor não é você se tornar um escravo de alguém que não é amoroso. É você se tornar um servo de alguém que é seu pai. É um pai que cuida, que te corrige, mas que te exalta nos momentos necessários. Hoje é dia de nós alinharmos as nossas expectativas em Deus, para nós sermos bem-sucedidos na vida. Ah, mas bem-sucedido é só ir para o céu? Não, as bênçãos vão nos acompanhar onde quer que nós estejamos. Deus não vai deixar faltar sobre a sua vida e sobre a minha vida o pão, Ele não vai deixar faltar sobre a minha vida e sua vida a alegria, porque Ele é a nossa própria alegria. E todas as vezes que eu volto meu olhar para Deus, todas as vezes que eu caminho com Deus, eu alinho as minhas expectativas com Deus, os meus relacionamentos aqui na terra, eles caminham no plano dEle. O princípio de tudo é sabedoria, né? O temor a Deus. Quando eu temo a Deus, eu confio, eu passo a andar com Ele. Outra frase na internet, detesto essa expectativa. Esperar, confiar e não saber o que vai acontecer. Detesto essa expectativa. Esperar, confiar e não saber o que vai acontecer. A gente quer resolver. A gente quer resolver e não quer orar. A gente quer resolver e não quer conversar com Deus. E essa palavra, nessa noite eu quero te dar uma arma poderosa hoje na sua vida. E essa arma, ela vai abrir portas para outras. Que se chama oração. Oração. Por que oração? Porque não se trata de não criar expectativas. Trata-se de depositar as expectativas em quem tem um governo de tudo e de todos. Deus, Ele tem um governo de tudo e de todos. Eu comecei essa mensagem dizendo a vocês, a pandemia mudou o mundo, mas Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não mudou. E a certeza que Abraão tinha de topar a promessa, porque é isso, sabe? Sabe quando você vai diante de alguém, o cara fala, vai lá, vai lá, vai lá. Imagina, Vinícius, sai dessa casa aí, larga tudo, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Fala aí, Henrique. Se você não tiver ligado lá com o pai, meu irmão, você fala assim, será? Será? Deus, Ele quer que nós alinhemos as nossas expectativas. E eu quero te dizer, alinhar a expectativa com Deus, a palavra nos ensina que é a melhor coisa. Oração é a arma que nós temos. Por que oração? Porque a oração depende da palavra. Você não pode orar se não ler a Bíblia. Por quê? Senão você vai ficar repetindo a mesma história. Vai repetir a mesma história. Quando você começa a orar, você começa a ter necessidade de relacionar com Deus. Minha mãe, minha avó, né, Helder? Helder lá da turma da minha avó lá. Minha avó falava para mim o seguinte, meu filho, quem ora, conquista vitória. Simples, papo reto. Irmãzinha da Assembleia de Deus com coque. Analfabeta minha avó. Cresceu na roça. Orava. Mulher de oração. Todas as vezes eu chegava em casa, de manhã, de madrugada, de noite, oração. E ela falava, quer vitória? Ora. E eu era menino, ela falava para mim, meu filho, Deus vai fazer tudo sobre a sua vida. Mas primeira coisa, ora. Sabe o que tem acontecido? A gente tem perdido essas coisas, gente.
Porque está tudo muito bonito agora, tudo muito chique. E a frase, quem ora tem vitória, não presta mais, meu marido. Porque a gente quer uma frase linda, maravilhosa. Mas eu estou aqui para te dizer, no recomeço, quem ora tem vitória. Quem ora, quem busca, alcança. Verso 8 que a gente leu. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus. O primeiro passo é sair dessa zona marota que a gente está. E eu falo da nossa geração, eu falo da minha geração. Da zona marota de querer entender tudo, mas não se humilhar diante de Deus. Não conversar com Deus. Não aceitar uma vida sem diálogo com Deus. O believer, ou crente, sem oração, é um morto-vivo, porque ele não anda, as expectativas não se alinham, porque para eu alinhar minha expectativa com a minha esposa, eu tenho que sentar com ela e tenho que conversar com ela. Para nós termos um casamento abençoado, tem que ter diálogo. Para eu ter um relacionamento com um amigo, eu tenho que encontrar, ou fazer uma live, fazer qualquer coisa. Mas para eu ter relacionamento com Deus, eu posso simplesmente ficar deitado e acabou. Não alinha expectativa deitado, não alinha expectativa em casa, sem olhar para Deus. Nós temos dois tipos de oração, pública e a secreta. Nós precisamos de orar secretamente, precisamos orar publicamente. Precisa. Mas então vou só fechar a porta do meu quarto e orar. Faça isso, mas vem para a igreja, vai para o seu grupo de oração, porque ali você vai ter força, você vai ver outra gente orando. Nossa, isso está me... Eu chorei aqui, cantando. Eu não chorava nas lives, alguém ficava em casa chorando? Ou a gente estava no culto, olhando o celular, WhatsApp. Ô irmão, ora aí, você que está na live. Faça uma pesquisa aqui, ó. Quem ficava concentrado na palavra, igual nós estamos aqui, nas lives? Eu não. Conversei com o Igor esses dias e digo, tá duro esse negócio de live, porque eu estou lá e celular chama, é difícil, cara. Por isso que a igreja é importante, gente. Quer uma coisa para jogar por terra, essa história de desigrejado que o pastor pregou aqui esse domingo? Todo mundo está pedindo culto, porque aqui nós somos corpos bem ajustados. Faz falta você estar perto. Orar no secreto sozinho, você precisa ter ajuda, eu preciso de ajuda. É assim que funciona, é a gente intercedendo pelos outros, é a gente orando, e aí o secreto começa a funcionar, aí você começa a dosar oração de secreto e oração pública. Oração no secreto, eu vou à igreja, oração no secreto, eu peço alguém para orar por mim, eu oro por alguém, e aí a coisa começa a andar, a coisa começa a funcionar, e suas expectativas que estavam tão egocêntricas, elas começam a caminhar para o centro da vontade de Deus. Aí o pecado nos incomoda mais, porque eu tenho relacionamento com alguém. Deus, ele passa a fazer tão sentido na nossa vida, que a gente começa, não, eu não quero mais abandonar o meu Jesus. Tem pessoas que oram, papai querido, tem intimidade com Deus. Isso depende da sua capacidade de ajoelhar, ou ficar de pé, ou ficar deitado. Não estou falando o jeito que você tem que orar, nós temos que orar. Oração, o Jonathan Edwards, um grande teólogo, dizia que é a voz da nossa fé. É a oração. Eu gosto muito de ler a Bíblia. A gente estimula o povo a ler a Bíblia o ano inteiro. Gosto de ler a Bíblia, gosto de ler teologia. E oração é difícil. Mas só que eu li esses dias um livro lá do Tim Keller, uma coisa que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: não consigo pensar em nada excelente que seja fácil. Sabe por que a oração é difícil? É porque ela é excelente. E tem o inimigo, ele luta para que você não ore, para que eu não ore. Todas as vezes que eu leio a palavra, seria muito importante que eu orasse a Deus e falasse, Senhor, me dá entendimento da Bíblia. Me dá entendimento desse provérbio. Me dá entendimento desse salmo. Me dá entendimento do que o Senhor quer dizer para mim. Sabe, esses dias eu tenho conversado com a minha esposa sobre expectativas. E a gente tem planejado coisas.
E eu tenho orado e falou, Senhor, me ajuda a não tomar decisão por mim mesmo. Não me ajuda, eu sou ansioso por natureza, então me ajuda a controlar a ansiedade. Aí eu vou na Bíblia, falo, aí tem uma palavra falando assim, domínio próprio. Fruto do Espírito. Mas fruto do Espírito alcança eu assistir Netflix, Walking Dead? Não. Fruto do Espírito alcança quando a gente tem esforço para relacionar com Deus. Orar é difícil? É. Mas orar é excelente. Você não está lutando para conquistar uma carreira, não está lutando para conquistar uma família, não está lutando para conquistar dinheiro, não é difícil? Orar também é assim. E quando nós começamos a orar, nós começamos a alinhar, a ter acesso ao Pai. Acesso à paternidade. A gente fala tanto de amor paternal, mas como é que a gente vai ter acesso ao Pai se a gente não ora? E a minha vininha mais nova, a Isabela, ela é engraçada. E olha só como é que filho move o coração do pai. Ela acorda todo dia antes das 6. E eu não gosto de acordar cedo. Né, amém? Só o Tiago ali que é um guerreiro, porque quando eu abro meu celular eu vejo que ele acordou 4, 5, antes das 5, falou guerreiro, aí me incentiva. Já me incentivou muito, viu, Tiago? Deus abençoe a sua vida. Aí vejo lá que já acordou cedo, a Abigail esses dias está malhando, falou, glória a Deus, tem mais gente acordada comigo cedo. Né? Aí o clube das 6. E eu comecei a passar raiva. Falava com a Cristiana. A minha menina mais velha, a Laura, dorme até 9 horas da manhã. A Isabela insiste em acordar às 5 e 6 horas da manhã. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Aí teve um dia, eu estou lendo um livro sobre oração, estou estudando. Eu tomei a decisão de não brigar com minha filha. Por quê? Ela também não aceita eu acordar, levar para o sofá, sentar, encostar e dormir. Que ela fica assim, E eu fui sustentando, falei, não vou acordar. Levava ela para o sofá, sentava ela, botava um monte de brinquedo na frente dela e ela, chorava. Falei, gente, que menina petulante, perturbadora. Estou querendo dormir. Perturbação, né, gente? Passou uns dias, eu falei assim, quer saber, amor? Tem 1 mês que eu fiz isso. Vou acordar antes da Isabela. Porque aí eu vou acordar, eu vou orar, vou pegar ela, vou fazer café e tal, tal. Menino, os primeiros dias foi uma luta. Aí eu botei 5h50 da manhã para acordar todo dia. Já está 1 mês nisso. Sabe o que Deus... Eu estou falando de um pai com um filho. Eu mudei minha rotina por conta de uma filha. Pega aí o código, né, o Tiago? Começa a insistir com Deus em oração. Começa a clamar Ele de verdade. Começa a clamar Ele e fala, Deus, eu preciso aí de um jeito nessa vida minha. Ou o Senhor me dá uma expectativa nova que eu tenho algo por viver, ou o Senhor me ajuda que essa daqui dê certo, mas eu quero viver na Tua vontade. Então me ajuda. Mas não para não, começa a perturbar Ele. Perturbar. Acordar. Aí Deus, será que Deus vai virar para o Vinícius e falar assim, camarada que está me perturbando. Tribulado, né? Não dá sossego. O cara ora tantos anos pedindo um trem. Acho que eu vou acordar um pouquinho mais cedo para ajudar esse menino aí. Vou me relacionar com ele. Sabe? Um pai falível senta com a filha para poder ficar mais próxima dela. Imagina um pai celestial. A oração. Quem ora tem vitória. Irmã Neuza Valadares. Quem ora perde o senso crítico. A gente vem à igreja, a gente está disposto a relacionar com o Pai. A gente vai lá e pega aqueles pedacinhos que, Deus falou comigo. Ai, gratidão. As coisas começam a funcionar. Aí você começa a perceber que a sua vida está caminhando ao contrário do que você tinha imaginado. Mas Deus vai lá e está te dando uma nova perspectiva. Você está alinhando as suas expectativas com Deus. E eu quero encerrar. Eu quero encerrar com você lendo, voltando a Tiago, que eu estou no meu tempo, tenho 2 minutos, no capítulo 5, verso 13, eu quero encerrar com o poder da oração. Diz assim, Tiago capítulo 5, verso 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre nós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente?
Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verso 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então quer dizer que você vai orar amanhã, o céu vai parar? Não estou falando isso. Estou querendo te dizer, se você pegar essa chave, as portas vão abrir sobre a sua vida. E as portas do inferno não vão prevalecer. E os seus planos serão bem-sucedidos. Para encerrar, a gente às vezes acha que a gente é muito pequeno para a gente conquistar alguma coisa. Comece a se relacionar com um Deus grande. Que todas as vezes que você conquistar alguma coisa, você vai dizer, o meu Deus é maior que todas as minhas circunstâncias. As minhas expectativas foram superadas não porque eu sou bom, porque Deus fez. E hoje Deus fez por mim para que eu abençoe outros. E não fique retendo tudo para mim. Hoje eu estou aqui porque Deus me colocou nesse lugar. Ele levantou a minha vida para levantar outros. E aí nós entendemos e alinhamos a nossa expectativa com Deus.